Boa tarde, estudantes. Olha eu aqui mais uma vez com a aula de História. E a aula de hoje é para a turma do 6º ano. No capítulo de hoje, nós iremos abordar a evolução dos seres humanos, no qual a África é o berço da humanidade. Ossadas antigas foram encontradas lá há milhões e milhões de anos. E vamos começar pela pré-história. O que foi a pré-história? A pré-história é o período da história que teve início com o surgimento do homem, há mais ou menos 7 milhões de anos, e terminou com a invenção da escrita há 4.000 anos antes de Cristo, aproximadamente. E existem duas teorias para explicar a evolução do homem. A primeira delas é o criacionismo, que é o quê? Defende que a vida e toda a matéria existente são resultados da ação direta de um Criador, ou seja, que nós viemos através de Deus. Deus criou a humanidade e existem vários povos antigos que se baseiam nisso e atuais também. Por exemplo, a religião cristã e a judia, eles acreditam que Deus criou o mundo, criou os seres humanos. Já o islamismo tem o Alá e assim por diante. Os indígenas, o Tupã. Então essa base da evolução é chamada de criacionismo. A mais valorizada no meio científico é o evolucionismo, que defende que todos os seres vivos são resultados de um longo processo de evolução. Então, esse tipo de evolução, ele é científico, ele tem base científica. Aí aqui, vocês podem ver duas imagens, uma representando o criacionismo, baseado na Bíblia ou em outro livro sagrado, segundo a cultura dos povos, e a evolucionista, através do cientista Charles Darwin. Bem, vamos lá. Charles Darwin, ele desenvolveu essa teoria. Segundo ele, os seres humanos são primatas, porém evoluíram de modo diverso, desenvolvendo certas características que os diferenciam dos outros primatas. Aí, após isso, eu explico aqui que, de acordo com a teoria de Darwin, os seres humanos são primatas, porém, eles não evoluíram de forma especial. Desenvolvimento, características que os diferenciam de outros primatas. Isso eu falei no slide anterior. Agora eu coloquei sobre um gráfico. E nesse gráfico estão representados várias espécies de primatas. O homem ele está no último. E isso porque ele é uma variação. Charles Darwin não quis dizer que nós viemos do macaco. Até porque alguém pode pensar, então por que os macacos não evoluíram? Não é mesmo? Nós somos uma variação do macaco. Então aqui, vocês podem ver no gráfico que o homem ele vem o quê? Da ramificação, ele não é diretamente originário do macaco. Então vamos entrar no processo de hominização, que nada mais é do que a evolução do homem no decorrer dos séculos, dos tempos, do tempo primitivo. Então, hominização é o nome que se dá ao desenvolvimento e das características típicas do ser humano. O primeiro deles está o Australopithecus. Ele viveu entre 5 milhões e 1 milhão de anos atrás. Mediu aproximadamente 1,20 de altura e pesavam cerca de 30 quilos. São chamados macacos bípedes, ou seja, que andam em duas pernas. O Homo habilis. O Homo habilis, ele viveu entre 2,3 milhões a 1,6 milhão de anos atrás. Seu tamanho era cerca de 1,25 de altura e pesava aproximadamente 50 quilos. Chamado assim porque eram capazes de fabricar suas próprias ferramentas. Ele já era um pouquinho mais evoluído que o Australopithecus. O Homo erectus. O Homo erectus ele viveu entre 1,8 milhão e 200 mil anos atrás. Tinham aproximadamente 1,75 de altura e pesavam cerca de 70 quilos.
estudiosos acreditam que ele aprendeu a dominar o fogo, que no caso aí já é na pré-história, na idade paleolítica, que nós vamos ver mais adiante. O domínio do fogo, eu botei uma imagem para vocês imaginarem mais ou menos como é que eles faziam, como é que eles dominaram o fogo naquela época. O próximo é o Homo sapiens, né? Esse corresponde aos seres humanos modernos, os homens atuais. Desenvolveram-se há aproximadamente 200 mil anos. Aqui ele começou a ter mais habilidades no raciocínio, por isso que ele se aproxima mais dos homens da atualidade. E no próximo vídeo continuaremos com o assunto. Olá, jovens alunos, olha eu aqui mais uma vez e dessa vez é para conscientizá-los a respeito dessa pandemia. Quarentena, só lembrando, não é férias, é um período de ficarmos em casa, nos protegendo desse vírus. E não só ficar em casa, né? Nos protegemos de forma passando álcool nas mãos, higienizando com água e sabão também, evitando contato muito próximo das pessoas. E dessa forma, você vai estar evitando que você se contamine e aqueles mais velhos que convivem com você em casa. Mas lembrando também que as aulas, no máximo, estão continuando e que vocês nos acompanhem de casa.